Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto que não me traz muita alegria, mas que ele urge de ser conversado, pois estamos em uma situação, um contexto social, um momento histórico no Brasil onde os jogos de aposta têm um impacto muito grande em todas as camadas da sociedade e também na juventude, nos nossos estudantes que estão ali diariamente conosco. E para discutir esse tema tão relevante e tão importante, tenho aqui à minha destra ela, Regiane Taveira, aquela que é sempre a minha aposta certeira. Grande Rê, tudo bem contigo, Rê? Tudo, Keller, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né, que a gente começa a estudar sobre isso, começa a ficar É, nervoso, dá um não é? desespero, dá um desespero. Nervoso, nervosa, dá um desespero. Parece que a gente está em outro lugar, aí você tem até aquela nostalgia de falar: "Que saudade de jogar taco na rua", não é? Que saudade, que o problema era levar uma tacada, ficar machucado, enfim. Mas como acho que você colocou muito bem, um momento histórico mesmo, né. A gente precisa discutir, refletir, não só isso, né, pensar e propor ações, ajudar os pais, não é? Porque, a minha maior preocupação é o que eu escuto de muitos pais, viu, Keller? Mas eu vou parar de falar, porque senão eu já vou conduzir aqui o programa inteiro, mas já fica um pontinho de atenção aí, que eu vejo hoje os pais muito imaturos. Então você tem aí que tanto cuidar dessas crianças e adolescentes, quanto dessas famílias, e não é fácil. Mas bora lá que a gente tem muita coisa aqui ainda no programa para discutir. Perfeito, bora lá. E para discutir esse tema tão relevante, tão importante, temos aqui um convidado muito especial. Estamos com o Lucas Machado, que é diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação Básica do município do Rio de Janeiro, o Sinep do Rio. Ou seja, alguém que está diretamente relacionado ao dia a dia, às discussões, aos problemas, às vitórias, ao dia a dia escolar e aquilo que acontece dentro das escolas, né? Então, Lucas, seja muito bem-vindo, muito bom receber você aqui. Pronto para o papo? Boa tarde, Regiane, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, é uma alegria a gente poder discutir educação assim, de forma aberta, transparente, calma, tranquila. E falar de jogo é sempre perigoso, né? A gente estava falando agora há pouco. Na nossa época, a nossa grande preocupação era jogar vôlei na rua e voltar com a tampa do dedo machucada para casa. Era o grande Exato. problema que a gente tinha. E hoje a gente tem um problema que está na palma de nossas mãos. Então, em qualquer lugar que a gente está, e é extremamente perigoso isso, ver a nossa juventude aí perdendo a oportunidade de perder a tampa do dedo na rua para ficar fazendo jogo de bet. Então, muito bom a gente poder conversar aqui hoje, Marcos. Perfeito, perfeito. Isso. Então, vamos lá. Esse papo já continua. Chegou a hora de revolucionar a educação pública com a Editora do Brasil. Do compromisso social pela alfabetização ao impulsionamento do IDEB. Estamos lado a lado com as escolas públicas a cada passo. Com o projeto Alfabetiza Brasil, fortalecemos a leitura e a escrita na idade certa. O SAEB Brasil utiliza a inteligência artificial para traçar o plano de ensino perfeito e colocar cada estudante no caminho certo. A coleção Happy Play garante inglês para a rede pública brasileira, para professores e estudantes. E o projeto Convivências Plurais foca na formação de professores, estimulando debates sobre antirracismo e direitos humanos. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. As apostas online têm se tornado um fenômeno crescente no Brasil e entre os jovens, oferecendo uma promessa de ganhos rápidos acessíveis a um simples clique, porque o celular está ali na mão. No entanto,
O impacto desse movimento na vida e nos sonhos da juventude brasileira já levanta muitas preocupações. Muitos estão deixando de lado os estudos, o desenvolvimento de suas habilidades, atraído por uma ilusão, um comercial de riqueza imediata. E eu nem comecei a falar sobre os influenciadores, que têm um grande peso nessa discussão. Com cada vez mais jovens investindo tempo e dinheiro em sites de apostas, o reflexo disso pode ser sentido não apenas na economia das famílias, mas também na perda de futuros talentos que poderiam estar construindo carreiras e contribuindo para o país. Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os impactos dos jogos de aposta na juventude e como isso afeta milhões de famílias, a educação, a sociedade em geral. E para aprofundar essa discussão, temos esse time fantástico aqui para bater esse papo. Bora lá. Regiane Taveira, quero começar por você, Regiane. Vamos lá. Qual foi o momento em que você abriu o olho assim, olhou para a escola, ou às vezes nem escola, mas o pedreiro, né? O amigo ali que está passeando, o colega que está do lado, o colega que anda de bicicleta, o vizinho, o cara andando na rua, alguém jogando alguma coisinha ali, passando ali no tigrinho, no gatinho, no touro, porque tem todos os animais, né? Ali no joguinho no celular. Que momento que você percebeu que os jogos de aposta, as bets, estavam começando a estar em locais onde você nunca tinha visto antes? Keller, olha que coisa maluca. Tava falando isso com a Milene, né, que é minha filha, agora há pouco. Fui numa pizzaria aqui perto, uma pizzaria de bairro, né? Fica numa esquina e eu tava muito quente. Isso já tem uns 8, 9 meses. E a gente pôs a cadeira na calçada, né? Já que a gente conhece o dono, a gente nem ficou dentro do estabelecimento, ficamos na calçada e o entregador, né? O motoqueiro do lugar, o que entrega, o motoboy, enfim. Ele estava sentado ali, a gente começou a conversar, e a gente conversando e tal. E ele no celular, aí ele vira para a gente, né? Tava eu e o Thiago, ele vira e faz assim: é, essa semana eu ganhei mais do que eu ganho aqui. E eu falei, no quê? Olha eu, né? A minha inocência. No quê? Não, nesse joguinho aqui, ó. Nesse joguinho. Aí eu falei, mas como que você ganha? Aí ele começou a me mostrar, porque eu não tinha mexido, eu não sabia, enfim, né? A gente vê as propagandas, mas eu nem tive curiosidade de saber disso. Eu falei, gente, olha a loucura, não é? Aí ele, não, eu ganhei muito mais. Muito mais. Aí agora eu ganhei 700. Eu falei, quanto? R$ 700, então agora eu vou jogar de novo, que não sei o quê. E aquilo me chamou a atenção de um jeito, assim, né? Você sabe que eu trabalho com alunos de primeiro a quinto ano, são pequenos, anos iniciais. Só que a gente também. Aí, olha como desperta, né? E parece que você está no mundo de Alice, porque são pequenos. Não, eles estão lá com o celular, eles levam o celular. Depois disso, acho que como isso me chamou muita atenção, eu comecei, quando a gente fala guarde o celular, aí o professor, né, acaba, não, eu não quis guardar o celular, deixa eu ir com você quando o pai vier buscar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a gente acabou vendo num dos celulares lá de uma criança o jogo do tigrinho, do ursinho, do babuzinho, enfim, para não dar nomes, né? Tava lá, ele tem 9 anos, entende? Então você olha, né, aí agora, olhando para a amplitude disso, e aí o pior, né, não vou aqui você chama a mãe, você entrega o celular e você fala: "Olha, tá aqui o celular, né, do seu filho, tal", e parece que ele estava jogando em sala. E não era um jogo, né, como é que era aquele come-come, aquele Ah, tem de gente, tudo. Tem, não, eu digo aviãozinho, assim, os come-come. nossos eram essas Ah, bobeirinhas, sim, né, eu aquele tô da dizendo cobrinha que a gente jogava no isso, celular. exato, não é? Eu brinco aqui porque a gente fica até nervoso um pouco de falar sobre isso. Aí eu virei É para mim, acho que ele verdade. estava jogando e eu acredito, né? Não afirmei, acredito que era um jogo que ele estava apostando, não é? Ela fez assim, mas todo mundo faz, Hum. entende? Por isso que no começo aqui, quando a gente abriu hoje o episódio, essa fala me chamou tanto a atenção, não é? Porque o que que a gente escutava das nossas mães? E da maioria das mães, não é?
Você Não é não todo é mundo, né? todo mundo. Né? Então, ou seja, a coisa extrapola o que a gente imagina, no sentido de que o trabalho a ser feito vai muito além do que só os nossos alunos. Né? A gente vai ter que trabalhar família, a gente vai ter que ir além. A gente não, né? Poder público, as escolas, a comunidade, as ONGs, enfim. Porque não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. Perfeito, perfeito. Eu quero puxar para você, Lucas. Em que momento que você, tanto na condição como um cidadão, né, como uma pessoa, observando em volta e percebendo a presença das bets aumentando ou agindo cada vez mais, mas em que momento que isso começou a ser discutido dentro do ambiente da educação também? Acho que você tem uma posição bastante privilegiada nesse ponto para observar, porque deve vir a reclamação, o comentário, a situação de diversos lados, né? Então, como foi a sua percepção sobre essa popularização das apostas, dos jogos online? Vamos lá, Kelly, assim, primeiro acho que remete a quando isso despertou em Uhum. mim esse assunto, foi um ano atrás. Eu estava vendo um jogo de futebol na televisão com meu filho, e aí os dois times eram patrocinados por duas empresas de aposta. Duas empresas de aposta, e comecei a prestar atenção nos quadros de publicidade que estavam atrás no estádio, né, ao redor do campo de futebol. E aí comecei a reparar que todas as publicidades que tinham naquele momento no campo de futebol eram de outras empresas. E aí passei a contar. E aí, dentro dos 90 minutos de jogo, tinham 8 empresas aos jogos de aposta no mesmo jogo. E aí o meu filho perguntou como é que funcionava esse negócio. Eu falei, caramba, esse negócio acabou de despertar a ideia para um adolescente de jogo eletrônico, quer dizer, jogo virtual, jogo eletrônico, enfim, cada um chama de uma forma esses jogos em celular. E aí comecei a pensar nesse assunto, falei, que se isso despertou para mim que me chamou a atenção, e por acaso, nesse mesmo jogo, despertou essa atenção ao meu filho, porque eram 8 empresas de publicidade, de jogos, fazendo publicidade durante aqueles 90 minutos. Imagina quantos milhões de pessoas tiveram essa mesma percepção. E aí eu comecei a levantar isso, comecei a preocupar, a ter preocupação sobre esse assunto, e aí comecei a me questionar na escola, porque eu, de fato, não imaginava que era dessa forma. Eu estava lá no mesma linha da Regiane, achando que era só os joguinhos de Pac-Man e tal que eles faziam no telefone, e não era. E aí comecei a reparar. Um jogava, o outro falava que tinha feito aposta, o outro não tinha ganho, o outro dizia que comprou o ingresso da festa com o dinheiro que comprou no jogo. Eu falei, caramba, esses garotos só ganham, não é possível que isso só ganhe. Alguém está perdendo essa história. E eu falei, pô, para alguém ganhar, obviamente alguém tem que perder. E aí comecei a me questionar sobre isso, comecei a buscar informação. E aí levantei um dado que foi muito assustador. No Brasil, até o ano de 2024, quer dizer, até o início desse ano, já tinham sido cadastrados mais de 25 milhões de CPFs nessas bets. Se a gente pensar que nós somos algo em torno de 218 milhões de habitantes, a gente está dizendo que mais que 10% da população brasileira já se cadastrou numa bet. E aí esse assunto começou a virar relevante para mim, que eu falei, caramba, a gente está tratando de um assunto de 10% da população brasileira, mais de 10% da população brasileira. Aonde que isso vai chegar? E é assim, não estou querendo aqui levantar a justificativa se o jogo é legal, se o jogo é ilegal, se pode, que não pode. A questão não é essa. A questão é como a gente preservar a integridade psicológica, a integridade física, a integridade monetária, a disseminação disso para nossos jovens. Essa que eu acho que é a grande questão que a gente tem que pensar no dia de hoje. Está aí, está posto, o jogo já existe, já está na mão das crianças, já está na mão dos adolescentes. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que esse que é o ponto que a gente tem que levantar, Kelly. Eu acho que esse que é o momento que a gente está para isso. Perfeito, perfeito. Comigo foi uma coisa bem parecida, e acho que entre, né,
o relato da Regiane e o seu, Lucas, porque eu me lembro muito que perto de um lugar, dos lugares que eu trabalho, estava tendo uma construção e tal, e eu chego cedo na escola, em alguns momentos eu tomo um café na padaria. Então eu colava na padaria, eu encontrava ali a galera, os pedreirão que estavam trampando, às vezes estavam tomando um café, e ali junta tudo, né? Padaria é aquele núcleo onde junta todo mundo naquele momento. E aí eu vi, né, os caras conversando e tal, e conversa aqui, troca uma ideia, toma um café, mexia no celular, jogava uma parada. E aí depois que eu entendi o que é que eles estavam jogando, era o joguinho do Tigrinho ali. E tem uma parada que me pegou muito forte. Porque, como tá no celular, era muito fácil. Vai 10, 2, 3, 4, R$ 5 ali, muito fácil. Diferente do que em algum lugar que tem algum jogo ilegal, onde você se desloca até o lugar, e, sei lá, ou tem X jogos no dia, né? Mas não é uma determinada quantidade. No seu celular, enquanto você estiver ali, enquanto você tiver dinheiro, ele tá puxando, né? Ele tá pegando esse dinheiro. E a gente sabe o quanto dentro da juventude é suscetível a diversos tipos de excessos, né? A molecada, né, pô, começa a jogar um jogo e joga esse jogo pra caramba, né? Começa a sair com amigo, quer sair muito com amigo. Começa a jogar futebol, quer jogar muito futebol. Começa uma arte marcial, quer muita arte marcial. Começa a assistir um desenho, quer assistir todos os desenhos. Então tem uma coisa muito dessa de ser intenso. E aí eu vi em sala de aula. Em sala de aula, eu vi um estudante meu falando que tinha apostado R$ 200 e tinha perdido. E assim, R$ 200 é muito dinheiro. Especialmente quando a gente fala de alguém do ensino médio, né? Eu falei, nossa, mas 200? Ele falou assim, mas eu cheguei a ganhar 100. Eu falei, mas você perdeu 200. E cadê esse 100? Ele falou, já apostei de novo. Eu falei, então você perdeu 300. Não perdeu 200. E aí a gente, nessa conversa, deu para perceber como tá disseminado. E eu digo que foi semelhante à fala do Lucas, porque no YouTube mesmo, passando por YouTube, eu comecei a ver diversos anunciantes desses de casas de aposta, né? O Instagram, você via cheio de gente anunciando casa de aposta. E quem me chamou a atenção para isso enquanto problema foi inclusive um canal do YouTube, foi o canal do ICL, né, Instituto Conhecimento Liberta, e começou a falar um pouco sobre a questão dos jogos de azar, como que estava no Brasil, como que estava liberado, como isso é uma questão de evasão de dinheiro também do país, né, que está indo direto para fora, para o exterior. E assim, me pareceu um problema gigante socialmente. E como na escola a gente está com uma mini sociedade, né? A escola ela tem todos os problemas que você tem na cidade lá de fora, você tem uma representação deles dentro da escola, né? A gente vive aquilo. Assim como todas as vitórias, a escola é uma sociedade miniatura. Então, para mim, foi uma coisa muito intensa ter percebido essa situação. Eu quero puxar para você, Rê, uma pergunta também, e para o Lucas depois, quando a gente fala sobre essa questão da família. Porque eu sinto um pouco mais de dificuldade, por exemplo, em cobrar algo de um estudante, se a gente sabe que mesmo dentro da família você tem muito forte uma representação ou uma situação. Várias vezes a gente já deu uma bronca num aluno, chamou o pai e viu que não ia adiantar muito aquela bronca, porque aquele comportamento, aquela posição tinha da onde vir, né? E aí você fica, poxa, acho que essa bronca não vai ser tão efetiva, acho que essa situação não vai ser tão efetiva. Então, quando eu falo da aposta como um problema social, ele muitas vezes não está só no estudante, ele está também refletido dentro da família, dentro dos pais. E dado o Brasil, na situação que a gente sempre viveu, né? Não é uma coisa de agora. Qualquer chance de um ganho fácil, qualquer chance de um ganho de alguma natureza, ela é chamativa, né? A gente quer ter uma graninha extra, a gente quer uma situação extra. Então, eu gostaria de conversar com você, Rê, também de puxar uma questão sobre a questão da família. É, Você acha que tem algum papel específico que nós poderíamos orientar como professores os pais, uma postura dos pais quanto a isso, e tendo em mente que muitas vezes os pais também podem ter uma dificuldade. Talvez uma orientação, talvez falar para o pai deixar isso para alguém maior de 18 anos fazer, sabe? Já que às vezes tem isso no pai. Como você vê essa situação da relação da família? Eu vou começar te contando uma coisa de 15 dias atrás. Eu Vamos já lá. vou Foi reforçar, eu agora, trabalho hein? com 15 dias foi agora. anos iniciais, não é? E aí, a professora me reportou uma situação que a gente não sabia se ria ou se chorava, tá?
Aluno de 6 anos, primeiro aninho, primeiro ano na nossa escola, família nova também, nunca teve nenhum, porque geralmente ali, né, a gente fala, né, na periferia é assim, estudou o irmão, estudou o tio, o primo, É né, não, verdade. neste caso ela é uma criança que não estudou ninguém ali da família, então ele é o primeiro. Ele vinha falando da questão de peitinho. Toda hora era peitinho, peitinho para cá, porque uma criança de 6 anos, não é? Chamou a atenção da Não é o momento. professora. Peitinho, ok. A gente até ri, né? Mas é o que eu falei de nervoso. Aí a professora questionou e ele falou que ele tinha visto o peitinho no celular, no vídeo, que ele assistiu no celular. Aí, na hora da saída, os meus pais, eles entram, né? Os responsáveis entram na escola, retiram as crianças, que à tarde eu só tenho o segundo e primeiro aninho, são pequenos, e eles podem ir na porta pegar o filho, tal. Aí a professora questionou a mãe, né? Olha, hoje eu conversei com fulano, tal, aconteceu isso. Ela, ai, é que eu deixo ele com o celular. Eu já falei para ele que ele não pode assistir esses vídeos. A professora, que vídeo? Aí ela, os vídeos, né? Assim, ela falou, ele tá vendo vídeo, né? Que é para adulto? Aí ela, ah, alguns. Gente, isso é verídico, tá? Dói, né? Aí a professora falou: não pode. E ele escutou, ele começou a chorar. Gente, é coisa que tinha que filmar, né? Ele começou a chorar. Aí a mãe virou e falou: não, 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 não tem problema. Quando você fizer 15 anos, a mamãe deixa de novo. Entende? Você entende a gravidade, assim? É Isso drástico. também me chamou muito a atenção. Porque o que a gente vê o tempo inteiro, né, Keller e Lucas? Toma o celular, é muito mais fácil eu te dar um celular, eu vou assistir o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Enquanto isso, meu filho, minha filha tá lá com o celular. E tá tudo bem. Não é porque ele tá quieto. Tá tudo bem. E aí, se você for fazer uma pesquisa ali, porque aí a gente começou até, né, em alguns momentos a gente pergunta para a criança: você fica no celular? Quanto tempo você fica no celular? Ah, eu fico no celular, eu fico. Né, lembrando que eu tenho mais, 510 alunos, eh, eu já devo ter escutado aí nesses dias, porque eu fiz questão de começar a perguntar. Eu tenho mais de 200 crianças que comentaram que ficam em celular e os pais nem sabem o que estão fazendo, sabe? E aí, Keller, quando você me pergunta o que a gente vai fazer, eu acho que pela primeira vez eu, Regiane, 31 anos no estado, na rede pública de São Paulo, quase 36, né, dando aula, eu de verdade estou um pouco preocupada porque não tem receita, as coisas estão aí, como vocês mesmos disseram, na palma da mão, não é? Essa criança, além de ver vídeo, com certeza também ela deve fazer outras coisas, e os outros, e os outros, e os outros. E aí, já passou, já extrapolou, e vou repetir o que eu falei aqui no começo, o que a gente podia fazer antes, né? Antes acontecia um problema, você fazia todo um trabalho na escola, era projeto, era, como é que fala? Formações com os pais, com a família, chamava a comunidade, era mais simples. Então agora você vai ter que fazer um trabalho muito mais complexo e ele vai ser um trabalho bem difícil, porque quando você escuta isso de uma mãe, e eu estou dando um exemplo de uma escola numa periferia, entende? Então, quantas outras, quantos outros? Né? Então, realmente é um problema. Eu falo que é um desafio, né? Porque problema é mais, é um desafio. A gente tem um desafio muito grande, não é? Com essas famílias. Não acho que seja impossível, mas também acho que não vai ser fácil, porque a gente vai ter que trabalhar o tempo inteiro essa questão de. Eu tenho uma filha de 24 anos, né? Ela já nasceu na época da tecnologia. Eu pegava o celular da minha filha, tinha horário, né? Mesmo até com uns 14, sei lá, pode perguntar para ela, ela era rígido, guarda, não é hora de celular, estava no ensino médio, aquela coisa toda. Mas é de você isso. Então nós vamos ter que reeducar esses pais, tá? Reeducar essas famílias, trabalhar mesmo. Olha, gente, é muito perigoso, não é? As crianças são super vulneráveis, né? Então a coisa
Ou a gente começa isso para ontem, né? Porque assim, eu acho que, né, cada um já está começando aí no seu espaço, óbvio, mas eu acho que tem que ser uma coisa. Eu lembro uma vez de uma convidada nossa aqui, Keller, acho que no nosso primeiro ano de apresentação, que a gente falou de vacinação, não foi acho que foi disso mesmo. Não, foi de uma outra coisa. E ela lembrou a gente da campanha da vacinação. Lembra do É, Zé Gotinha? e é um exemplo para o mundo inteiro que o Brasil fez nesse período, né? Entende? Vai ter que ser algo de muito impacto para que a gente tente aí salvar alguns. E eu estou dizendo salvar alguns, porque não vejo que a gente vai conseguir abranger todo mundo, não. Porque também para a família é fácil. Ganhou ali 100zinho, perdeu mais 50, mas a pessoa não consegue entender que perdeu, né? É complexo. Não sei se nem se eu te Perfeito. respondi, Kelly, porque eu viajei Não, na problemática das famílias, não é? Que a gente encontra ali todos os dias e que não está sendo fácil. não, sua análise foi muito boa porque relembra que não é uma questão unicamente da Beth, né? Você tem a Beth, você tem o celular, você tem uma tempestade perfeita que só vai trazer mais dificuldades se a gente não souber lidar, né? Como você vê, Lucas, essa situação? Eu acho que a gente tem. Você falou um dado importante e depois a Regiane falou outro dado que é onde eu acho que a gente tem que pensar. Um é pior do que o processo de jogo, é o processo de endividamento, que é o que você acabou de falar. Ele Sim, jogou 200 e achou que só perdeu 100, mas na verdade ele já perdeu os 200 e estava apostando mais 100. Então existe um processo de endividamento que envolve a família, sim, que vai de acordo com o que a Regiane acabou de falar. O exemplo que a gente tem do Zé Gotinha talvez seja a melhor metáfora para esse caso, que eu digo, volta e meia eu falo isso com as pessoas, nós estamos vivendo numa epidemia do jogo. Eu digo isso. perfeito, É uma perfeito. epidemia do jogo, sim, e tem que ser enfrentado, porque a causa acaba estourando dentro da casa das pessoas, acaba estourando nas famílias, que isso vai gerar atrito, vai gerar um endividamento, vai gerar um problema psicológico. Aí não é um problema psicológico somente do adolescente, daquela criança, porque quando era com os nossos filhos, acaba interferindo na nossa vida, não tem a menor dúvida disso. Então, assim, a gente tem um problema, e aí você me perguntar, é um problema insolúvel? Não, acho que não. Eu acho que é um problema de conscientização. E aí o exemplo do aluno da Regiane é exatamente esse. Aquela mãe, que eu diria uma pena, que ela não esteja consciente do perigo e da gravidade do que ela falou para o filho dela. Então, a gente tem que começar um processo pelas famílias, sim, um processo de estabelecer o diálogo. E aí eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito no fator de que educação só se faz quando a família e a escola estão de pleno acordo sobre aquele determinado ponto. Se não existe o processo de educação, não se faz por completo. Entendo dessa forma. E aí, assim, a escola tem um trabalho a fazer de conscientização não só do seu aluno, mas daquela família, mas daqueles pais, daqueles responsáveis, daquele avô, daquela avó, enfim, de toda a estrutura familiar que aquele aluno está envolvido. Porque aí a gente fala, ah, não, mas é muito fácil proibir. Não é fácil proibir. É dificílimo proibir. E a proibição é a falta da vontade de querer educar. É mais fácil proibir do que querer educar. Esse é o processo da proibição. A minha forma de ver é assim, entendeu? Então, eu tenho que, de alguma forma, conseguir chegar no meu aluno, conseguir chegar no meu responsável, no meu pai do meu aluno, explicando o que aquilo pode causar, qual é o problema psicológico que pode trazer, qual é o problema financeiro, qual é o endividamento familiar, qual é o desagravo que ele pode trazer para com os colegas deles mesmo. Porque assim, gente, a gente não pode esquecer, e aí aqui é uma coisa que a gente tem que falar para todos os nossos ouvintes. Todo adolescente faz parte do processo da adolescência é querer descobrir o novo. Faz parte disso, faz parte do processo. E aí faz parte também do processo querer buscar uma forma vamos dizer, uma forma ilusória do enriquecimento. Não tem a Sim. menor dúvida disso. E isso que a gente tem que pensar é como combater isso. A forma ilusória é você trazer aquele jovem, aquele adolescente e tal, para o mundo real.
Porque ele tem vontade de consumir, ele tem vontade de comprar, ele tem vontade de almoçar de uma forma diferenciada. É normal, é normal da vida, do processo educativo isso tudo. Então, a forma de que ele acha que é o mais fácil, talvez seja um risco maior ainda o que ele está correndo. E aí eu concordo com você, Di, quando você disse do envolvimento familiar. É necessário? Não, é fundamental. Se a família não está de acordo com aquele processo que eles têm que fazer com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso adolescente, esquece, não vai funcionar. Porque uma coisa é a escola batalhar, dizer e tal, chegar em casa, não, bota aqui R$ 50 e vê o que vai acontecer. Gente, acabou o trabalho da escola. Pega aquele trabalho do dia inteiro e joga no lixo que não vai funcionar. Simples assim. Então, eu acho que passa, sim, por um envolvimento familiar. E, de novo, o processo educativo só se dá quando as duas partes têm o mesmo interesse. Se não tem, não vai funcionar. Não é verdade. Não, eu concordo Perfeito. 100%. E eu acho que quando você fala, Lucas, sobre ser uma epidemia de vício em jogo que a gente tem hoje no Brasil, e isso é uma realidade, infelizmente, muito triste, né? Vou dar mais um dado, trazer mais duas informações aqui para ajudar a equipar o professor que vai discutir isso numa sala, ou que vai trazer isso de uma maneira relevante, ou até conversar com os pais em algum momento. Um deles é o fato de uma mulher de São Paulo, né? Você encontra notícia sobre isso, vou pedir para deixar no post também. É uma notícia do Tecmundo, mas saiu em outros sites também. Uma mulher de São Paulo com 30 anos que chegou a entrar na justiça pedindo para que o CPF dela e a conta dela seja proibida em sites de aposta, sites específicos nos quais ela frequentava. Justamente porque ela já tinha chegado no ponto de ter gastado o salário inteiro e ter pedido empréstimo para poder sustentar essa situação. Então, ela já estava numa situação de que trazia sofrimento, É o né? Não endividamento era familiar que a gente está falando. exatamente. Então, é de uma realidade que ela é muito triste. E eu trago também um outro dado, que é um dado mais difícil de você identificar ele no papel, mas é algo que quem frequenta, principalmente regiões mais periféricas, vai conseguir ver isso com alguma facilidade. Depois de ter percebido que os estudantes estavam, né, jogando tanto assim, eu comecei a dar uma olhada na região da escola estadual na qual eu trabalho, que fica na cidade de Suzano, né? Pega a zona leste de São Paulo e vem vindo, Uhum. que você chega aqui, Suzano, São Paulo. E comecei a perceber que tinha várias vendas, né? Pequenas vendinhas que pós o período da pandemia surgiram numa das ruas desse bairro. Várias vendinhas, vendendo açaí, né? Vendendo um material escolar, vendendo uma tapioca, sabe? Várias coisinhas. E isso era alimentado pelo quê? Pelos R$ 20 que sobrou. Comprei, eu fiz uma compra, sobrou R$ 20. Voltei, passo ali e eu compro uma tapioca. E eu levo um boné pro meu filho. Eu compro um brinquedinho, eu compro uma parada. Isso é um dinheiro e esse dinheiro, quando ele fica na região, ele é mágico. Porque os R$ 20 que eu comprei a tapioca, eu uso para pagar o mercado, que vai usar para comprar outra Uhum. parada. Então nossa, é mágico quando fica na região. E eu comecei a ver que alguns locais estavam fechando, estava mais difícil, né? E aí, quando você vai conversando com o pessoal, você percebe que falou que o movimento caiu muito. E assim, não estou dizendo que seja exclusivamente uma questão de bet, mas conversando com pessoas que de vez em quando eu encontrava comprando a tapioca e o açaí, eles não estavam mais lá, mas estavam jogando. Então, os R$ 20 que sobrava não ia mais para tapioca, pro açaí, pro boné. Ia para onde? Para barbearia. Tava indo para onde? Tava indo, sei lá, para uma empresa que tem a base dela em Curaçao ou algum outro paraíso fiscal e que o dinheiro sai daqui sem nenhuma taxação e não fica absolutamente nada do Brasil, ele simplesmente deu tchau e foi embora. Essa é a questão. Então, realmente, quando você traz, Lucas, essa questão sobre o endividamento familiar e a questão da epidemia, as palavras são essas, assim. E aí tem um outro ponto que eu acho que ele é tão marcante, que, querendo ou não, a escola tem um papel. A escola tem um papel de informação Fundamental. fundamental, porque Fundamental. você tem um público que está ali presente, você tem um momento de fala, você tem a autoridade do professor, que mesmo que não seja tão relevante, mas foi um papel tão importante, por exemplo, quando você teve o combate a drogas, quando você teve o combate
eh, as campanhas de vacinação que muitas vezes aconteceram em escolas, Na inclusive, como foi escola. falado da Uhum. polio, do Zé Gotinha, era na escola. Vinha lá vestido de Zé Gotinha para resolver a questão da polio, que foi um problema, foi erradicado no Brasil naquele período, né? Teve um tempo aí que já estava ameaçando voltar já, porque a galera não estava tomando vacina, né? Mas era ali. Então, pensar o núcleo da escola como um Um ponto-chave dessa polo. questão, ela é muito importante. Aqui, por exemplo, na região onde eu tô, vira e mexe, teve uma questão sobre regularização de imposto, né, da região da periferia onde fica a escola ainda é o ponto. Aonde foi entregue os certificados de posse, né, ou todas as questões? É na escola. Quero fazer uma campanha de questão de olhos, de saúde, de É a óculos, escola. dentista, é a escola, é onde tem estrutura, é onde está o momento. Então, eu vejo que se tem um caminho, ele passa pela escola. Faz sentido, Rê, essa ideia? Ó, Faz, claro que vai. Marcos, Ah, se vocês me À permitem, vontade, só por por para favor. favor. poder botar mais uma pimentinha nessa fala do Marcos, que é o seguinte: eu acho que a escola, mais do que ter um processo de formação, mas ela tem um processo de informação também. Eu Perfeito. acho que ela passa pelos dois. Então, quando a gente fala lá do Zé Gotinha, foi um processo de informar o que estava acontecendo e ajudar a formação para que não continuasse acontecendo. Ao Então, mesmo eu diria que tempo, tem é. os dois lados aí. Desculpa só atropelar a Imagina, Regiane. imagina. Não, não, E perfeito. assim, eu falo que a gente tem um potencial que a gente às vezes está esquecendo, não é? E a gente não pode esquecer. É, ainda e eu penso e vou além, a maioria das escolas hoje, que eu já comentei aqui, né, as escolas têm projetos, na minha eu tenho de final de semana, onde os pais estão lá, eu tenho à noite, né, mães, avós, tios, tias, enfim, a gente ir pegando estes momentos, não é? Não é só esperar a reunião de pais, primeiro que eu já brinquei aqui, né, reunião de pais tornou-se aquele momento horrível de ir na escola para algumas famílias, né. É Enfim, né, verdade. a gente tenta mudar, mas é tão difícil, não é? Mas então você tem que começar tem não, eu acho que é importante a gente olhar para todas essas, né, pessoas que frequentam a escola e a gente começar assim, a falar, né, a trazer no final de semana, já estão lá, no meu caso eu tenho essa sorte, já ter as famílias no final de semana, começar a falar sim, agir, porque a gente a escola vai continuar sendo o maior potencial para transformar, para mudar, não é? Se a gente deixar de acreditar na escola, então o que que a gente está fazendo aqui? Por isso que eu falo, ainda há esperança, como dizia Paulo Freire, a gente tem que ter esperança, senão a coisa, né, degringola mais ainda. Mas um outro ponto que me chama a atenção, Kelly, nos estudos aqui para o programa de hoje, já há um dado agora de setembro, que muitos jovens não entraram na universidade este ano porque estavam endividados, Olha aí. tá? É de setembro isso também me chamou muita atenção, né? Ah lá, estudar ou apostar online, os jovens já fizeram a sua escolha. Pesquisa revela que 35% dos jovens brasileiros deixaram de iniciar o ensino superior em 2024 devido a gastos com apostas online. É alarmante, né? Bastante É alarmante essa triste, leitura. é muito triste. E aí quando você lê essa reportagem, ainda está ali, né, as classes menos favorecidas, é onde tem mais a porcentagem é maior, né, há uma porcentagem, óbvio, dos mais favorecidos, mas por quê, né? Porque acha que vai ganhar dinheiro fácil, não precisa estudar, não é? Só que aí a gente tem eu acho que é isso que a escola tem que fazer, não é? Tem que continuar fazendo, porque a gente já faz. Lembrar que a única coisa que não vão te tirar é o conhecimento, Perfeito. Exatamente. tá? É a Perfeito. Essa única é a maior coisa que aposta. não vão te tirar. Não é? Eu diria que a maior Aposte nisso. aposta que a gente tem nos nossos jovens é o conhecimento. Se a gente Exato, tirar isso deles, a gente está dando tiro no pé no Brasil. Infelizmente, perfeito, o que acontece é isso. Tem toda razão. perfeito. Você quer ver um Concordo. dado que eu acho muito perigoso e alarmante? Eu li recentemente uma matéria no Jornal de Circulação no Rio que já existem um número acentuado de jovens cadastrados no programa Pé de Meia que são cadastrados nos programas de bet.
Isso é um perigo. Isso é um perigo. E aí, assim, não é levantar o lado político da coisa, mas é um perigo para a nossa adolescência, porque esse dinheiro, em vez de estar sendo com o ideal do projeto, que é um ideal muito bem pensado, para que quando ele saia, possa pagar sua faculdade, possa pagar o início do seu estudo e tal, da escola, está sendo desvirtuado enquanto o aluno está no ensino médio. Então, isso é muito perigoso. Apesar de ser um programa com uma boa intenção, já está sendo desvirtuado pelo próprio usuário, quer dizer, pelo próprio beneficiário daquele sistema. Isso é muito perigoso. E aí, quando você fala nas camadas de mais baixa da sociedade, isso fica mais agravante ainda, Sim, porque é um dinheiro que vai fazer muita falta. falta. E assim, quando a gente fala, mas R$ 100 vai mudar a vida? Completamente vai mudar a vida. Vai mudar a vida e vai mudar a ideologia daquele aluno para que ele tenha uma formação e uma capacitação para a vida futura. Eu acho que esse ponto é importante a gente debater. Perfeito, perfeito. Só Perfeito. para trazer também uma questão para o nosso ouvinte, o Pé de Meia, caso não esteja claro para todos, é o Programa de Incentivo Financeiro Educacional, né, do Governo Federal, Ministério da Educação, voltado para estudantes matriculados no ensino médio. Normalmente, os beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais, né, que é o CAD Único. E é uma poupança, uma grana É que isso. o estudante tem acesso, que pode ser retirado tanto no fim quanto mensalmente se ele tiver numa situação de risco, né? E aí, realmente, é dinheiro federal indo diretamente para fora do país, né? Se você pensa sobre uma relação entre as bets e esses cadastros. Sim. Isso é para poder tentar desenhar um pouco realmente o quanto é alarmante e o quanto é preciso que a escola tenha algum tipo de posicionamento, né, com essa relação. Precisa ter, né? Lucas, eu quero te fazer uma pergunta, assim, a gente sempre fala aqui no Arco que não existe receita pronta absolutamente nada que não seja um belo prato de comida, né? E, sei lá, alguma medicação. A gente não tem receita pronta. Na educação, inclusive, e no caso do Brasil, com suas proporções continentais, mais difícil ainda a gente ter receitas Certamente. prontas, né? Mas eu gostaria de perguntar e aproveitar um pouco da sua experiência também nesse sentido. Pensamos o seguinte: eu sou um professor que identifiquei esse problema na minha escola. Agora, no fim do ano, peguei ali uma fala, peguei uma situação, percebi que a tiazinha da cantina também tá falando que tá difícil, né? Percebi que a situação tá um pouco complicada. Acabei de notar essa situação. Percebi que tem esse impacto, tem essa questão acontecendo. Qual você acredita que sejam os próximos passos que eu posso tomar para auxiliar tanto nesse processo de informação e de formação, como você muito bem posicionou? Eu diria que tem dois caminhos. O primeiro, eu vou sempre tentar, e aí é uma questão que é uma forma de eu pensar como um todo na minha vida, que é a partir do momento que eu chamo aquele sujeito, aquele aluno em formação, que a gente não pode estar esquecendo aqui que a gente está tratando com a formação da pessoa, com a formação do caráter, com a formação da índole daquele aluno da escola, para conversar e tentar passar uma forma de que ele entenda o perigo e o risco que ele está trazendo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é chamar essa família. E aí a gente tem duas questões. Uma, identificar se foi algo pontual ou se isso já vem sendo corriqueiro, que a gente deva chamar como quase, entre aspas, aqui dizendo, um vício. Que aí são formas completamente distintas de traçar, tá? Ou a gente traça uma forma como uma forma de buscar um entendimento com aquele aluno, e aí acho que a gente deve tratar com a família, com a forma para que não inicie um processo de conflito familiar, para que não inicie um processo de isolamento daquele aluno, daquele adolescente, daquela criança, para que não exista uma instabilidade por parte daquele educando. Eu acho que isso é a primeira coisa, tá? E aí a gente precisa, de novo, do apoio da família. Como escola, eu acho que tem duas coisas importantíssimas que a escola tem que fazer, independente de ter o conhecimento ou não. Um, é através de um processo de workshop, é através de um processo de palestra, é através de um processo que aí eu te digo que é informação
que eu comentei lá atrás, que é um dos pilares que a escola tem que ter, né? É através de um processo de dar aquele conhecimento, passar aquele conhecimento, porque assim, gente, vamos pensar nos nossos ouvintes que estão aqui acompanhando essa conversa. A escola não pode ser puramente português, história e matemática. Ela tem que ser algo Verdade. muito maior, que traga uma formação para aquele adolescente, para aquele indivíduo. Não estou fazendo demérito às outras matérias, não, pelo amor de Deus, foi só um exemplo dessas cadeiras. Mas a formação de capacitação, a formação de dizer o sim ou não, faz parte também do processo educacional. Então, eu acho que são esses dois pontos. Um é você chamar uma palestra, chamar para um grupo de bate-papo, até um grupo de bate-papo entre os próprios alunos. Deixa eles debaterem. O que um acha, o que o outro acha. Trabalhe como mediador, né? Use as pessoas agora gostam de dizer a sala invertida. Use um processo da sala invertida, deixa eles debaterem e você fica só mediando. Então, eu acho que essas questões que devem ser levantadas têm que ser demonstradas os prós e os contras. É divertido? É, isso é um pró. É divertido, sim. Mas e o contra desse divertido? E o vício? E o endividamento? E o perigo com a juventude? E mais, a gente acabou de falar isso aqui. Quando a gente perde um aluno que saiu da escola e não vai para o ensino superior por um desvirtuamento, por questão de jogo, a gente está perdendo uma cabeça brilhante que pode ser decisiva para o nosso país no futuro. Cadê a ciência e tecnologia que são envolvidos nesse processo? Então, a gente está perdendo eu diria que a maior aposta que a gente tem é na cabeça dos nossos alunos. Em vez de a gente apostar nos jogos, vamos apostar neles. Então, acho que existe. É um ponto que a gente tem que conversar. A perda da capacidade de um aluno de ir para o ensino médio, de ir para o ensino superior na saída do ensino médio. Eu falo e volto a falar o quanto que a escola tem um papel fundamental nisso e um potencial enorme, não é? Perfeito. Continue conosco que o papo já continua. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Gosto muito da ideia de que a gente tem que trabalhar a conscientização. Porque também tem uma questão, né? Vai ficar aqui uma alfinetada minha no ar, aqui, solta. Porque nós temos um problema com essa questão das bets, mas não vamos esquecer que até pouco tempo atrás, antes de sancionar uma nova lei que autorizou, sei lá, 600, sei lá quantas bets dentro do Brasil, de uma maneira regulamentada, né? Com uma certa legalidade, mas ainda presente, teve um lobby gigantesco, né? Mais de 70 reuniões, 9 ministérios dessa galera lá que movimenta uma grana absurda. Para não falar sobre os influenciadores, que tem um potencial de influência, por isso o nome, gigantesco em todas as camadas da sociedade, mas especialmente quando a gente fala de juventude, especialmente quando a gente fala sobre adolescência, né? Então, isso existe. Então, só para dizer que ações do poder público são esperadas, são necessárias, são possíveis? São. Mas também a gente tem que ter todo um papel de Tá bom. conscientização que ela vai depender de grupos menores, vai depender de ONG, vai depender de gente, vai depender de escola, vai depender de pessoas que vão atrás, né, dessa busca. E aí eu gostaria de puxar uma questão aqui, que é sobre a eficiência. Porque muitas vezes eu ouço também de muitos professores, não especificamente nessa situação, mas situações perdão, não necessariamente nessa situação, mas em situações diversas. Falas do tipo assim: ah, mas o que que eu posso fazer sobre isso? Ah, mas será que vai funcionar sobre isso? E aí, Lucas, gostaria de voltar para você nesse sentido. Tem ações efetivas que a gente pode tomar? Tem, né?
Tem ações efetivas e tem ações, inclusive, efetivas históricas que todos nós aqui vamos lembrar. Eu gosto de dar um exemplo, que é o cinto de segurança. Lá atrás, na década de 80 e tal, ninguém andava de cinto de segurança, às vezes usava numa autoestrada e tal, não era uma coisa do dia a dia das pessoas. Como é que foi o processo de conscientização e obrigação do uso de segurança? Foi a partir das crianças. Então, se a gente começa a conscientizar a nossa base, essa base vai crescendo e vai conscientizando os pais, vai perguntando por que que a avó está sem, por que que o outro não está usando. Então, eu diria que o processo é exatamente igual. Vamos conscientizar os nossos menores, os nossos pequenos, a nossa base da educação, com o perigo da bet, com o perigo do vício, com o perigo do uso indevido do próprio celular na escola. É exatamente, eu vejo que é exatamente igual, é um processo de conscientização que tem que ir crescendo junto. E aí, quando a gente conscientiza os menores, eu vejo neste formato de trabalho. E aí, você fez uma referência que ela é importante. Os influenciadores. Como é que essas pessoas, essa profissão que hoje em dia é altamente difundida e muito persuasiva com os nossos adolescentes e os nossos jovens, podem trabalhar com isso? Olha, é muito difícil a gente ver um comercial de televisão em que um possível bola de ouro faça algo que aquela ilusório que aqueles adolescentes tanto almejam. Mas se esse mesmo influenciador, esse mesmo personagem, né, puder dizer, olha, tome cuidado ao você participar deste processo, legal, já é bem-vindo. Entendeu? Eu não estou criticando aqui a postura dele, mas eu acho que a postura deste influenciador tem que ser outra. Tem que ser, faça com cuidado, faça com cautela, tome cuidado com a sua família, tome cuidado com aquele a sua remuneração. Porque sabe uma coisa que é muito arriscada, e a gente vê isso dentro das nossas escolas, nós que estamos lá dentro na hora do recreio, é trocar o lanche por um jogo. Isso a gente vê. Acho que dificilmente vocês outros dois também não viram já isso no recreio. Em vez de eu comprar aqui um salgado, eu vou apostar no Tigrinho, sem fazer nenhum tipo de merchandise aqui com a marca. Mas aqui eu vou jogar nessa bet que em vez de fazer comprar meu salgado. E esse tipo que eu digo, o influenciador não precisa deixar de fazer a publicidade dele, que é uma forma dele ser remunerado e tal. Não estou criticando a postura do influenciador, mas sim a fala e a forma com que ele tem que fazer aquilo. É diferente. E acho que aí passa por isso, sim. Perfeito. Uhum. Gostei bastante da postura. De novo, lembrando que enquanto parte da sociedade civil, a gente também tem diversos poderes que a gente pode fazer, né? Que é prestar atenção na onde que nosso voto vai, prestar atenção quais casos que Também. você apoia, prestar atenção de diversas formas que podem ajudar nessa qualidade. E também entender que esse impacto não é algo, o impacto das apostas não é algo pequeno, não. Trago novamente uma notícia, que é uma notícia que foi vinculada pelo G1 sobre economia, agora no início de outubro, onde a Febraban, né, que é a Federação de Bancos, se reuniu com o ministro do Banco Central, perdão, que se reuniu com o pessoal do Banco Central, com o Senado, com o Haddad, falando sobre a possibilidade de suspender o uso do Pix para fazer aposta online. Então, assim, se a galera do banco, se a federação de banco tá achando que o bagulho tá exagerado, é Tá, porque, a né, a coisa gente tá extrapolou. beirando a perda do controle realmente. É um ponto para se pensar. Inclusive sobre não utilizar cartões de benefício social, entre outras questões, para não ter essa evasão. Então, esse meio instantâneo de pagamento talvez não seja utilizado mais, até para dar uma certa dificuldade ou para você criar passos que não sejam facilitados para crianças e adolescentes também chegar nesse processo. O sujeito tem mais de 18 anos, se está legalizado, é um outros 500, a gente pode discutir a funcionalidade ou a utilidade de determinada lei ou de determinada legalização. Mas quando a gente fala de criança, é uma outra Tem que ser situação, protegida, né? especialmente quando a gente é educador, né? Tem uma posição para a gente como educador que é importante ter.
Faz sentido, Rê, Além esse papo? disso, né, Keller, eu falo que a gente, né, a gente também tem essa coisa de, tudo bem, a escola é um grande caminho, sim, só que a gente tem que pensar que existe né, o ECA está aí, a gente tem que proteger as nossas crianças, então, espera aí, né, o poder público precisa realmente fazer alguma coisa, porque fica muito fácil. Fi não pode, é fácil, gente. Então, espera aí, se é fácil, é porque alguém permite. Então, não é? Não adianta o pai lá na escola aprender a dizer não, o professor ajudar na informação, a gente trabalhar com a comunidade escolar, enquanto lá, né, nós vamos virar ilhas, né, sozinhas, discutindo algo que não dá. Então é o que eu falo, temos um ECA para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse cara tem o direito de chegar a uma universidade. Então já se detectou um problema no Brasil que ele não está chegando por essas apostas, né? E não são poucos. Então, peraí, o que a gente vai fazer diante disso? A gente tem essa mania realmente de abraçar, né, como super-heróis, mas a gente tem que pedir sim né, que aconteçam medidas que realmente sejam pontuais, que protejam as nossas crianças e os nossos adolescentes. Perfeito, perfeito. Lucas, a gente está chegando nos momentos finais aqui. Tem algum ponto que você acha que é relevante, que a gente precisa posicionar novamente? E eu repito que achei muito boa tanto a sua análise quanto a possibilidade de caminhos que a gente tem. E acho que esse slogan de, né, aposte nos nossos jovens, né, não na casa de aposta, é algo realmente Perfeito. muito bom. Eu acho que é isso. Como eu falei lá no início, eu me assustei muito quando eu vi e fui questionado sobre como é que funcionavam os jogos pelo meu filho vendo um jogo de futebol. E aí eu acho que é isso. A gente tem um processo. Você quer ver um ponto interessante? Eu outro dia estava falando um coordenador de uma escola sobre essa questão que eu levantei agora há pouco de bate-papo e tal, fazer um entrosamento entre os alunos discutindo esse assunto. E ele falou, Lucas, mas como é que eu faço isso? Eu falei, olha aqui, você já percebeu que aula de matemática espetacular é essa? Porque o jogo é uma probabilidade. Verdade. Verdade. Então, usa a ferramenta que você tem na sala de aula como um jogo de probabilidade. O jogo nada mais é do que um jogo de probabilidade, do que uma aula de matemática de probabilidade. E mostra para ele a possibilidade que ele tem de ganhar, como remota é. É probabilidade, isso assim, não adianta a gente pensar de outra forma. E acho que são mensagens que a gente tem que guardar e pensar como é que a gente pode guardar, como é que a gente pode levar, como é que a gente pode transmitir isso para as nossas escolas, para os nossos alunos. Eu acho que é muito importante, entendeu, Kelly? A gente poder discutir escola, discutir educação de uma forma assim tão aberta e tão tranquila quanto o que a gente pode discutir hoje aqui no nosso podcast. Perfeito, perfeito. Então, já quero te dizer, Lucas, se prepara, porque a gente está chegando agora nos momentos finais do nosso programa. E aqui nós temos 3 perguntinhas nesse momento final, que vai ser feita para todas as pessoas aqui presentes. A primeira é, se gostou do programa. A segunda é, onde que eu te acho, como eu sei mais sobre você, como que a gente faz, tem algum contato, tem alguma forma de saber mais sobre o seu trabalho e atuação. E a terceira é uma dica, um pedacinho seu, um conselho, uma frase, um pensamento, uma música, uma receita, qualquer coisa que seja um pedacinho seu para nos acompanhar. E para dar tempo do nosso convidado, Lucas, pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas para você. Primeiro, gostou do papo? Foi um papo bacana? Tem algo que você gostaria de acrescentar? Segundo, onde eu acho a Regiane? Como eu faço para acompanhar a Regiane? E terceiro, que pedacinho seu vai ficar conosco hoje? Nossa, Kelly, tem muita coisa para falar ainda, não é? E os links que a gente vai Sempre. puxando de coisas que precisam ser discutidas urgentemente, não é? Até essa questão, né, do dinheiro que é entregue a esses adolescentes, a essas famílias, enfim, há outras também que a gente precisa discutir, que também são entregues. Ai, vamos parar, que senão a gente vai continuar mais um episódio, não é? Eu quero, o que me chamou a atenção, né, palavras aqui do Lucas, dessa coisa da família, realmente. Às vezes a gente esquece que a gente precisa sim envolvê-los, por mais difícil que seja, não é? E Keller, quando você traz os influenciadores, né? Que influenciador? Professores e professoras, por favor, comecem a trabalhar isso em sala também,
Não é? Dá para discutir, dá para fazer uma roda de conversa. O que é isso? Quem é essa pessoa? Que embasamento ela tem para falar determinado assunto? Gente, dá para discutir com eles. Não é? A gente não quer aí que os alunos sejam críticos, argumentativos, trabalha nesses momentos, né? Ó, o fulano de tal, quem ele é? Não é? E a gente começa, pelo menos, aí clareando a mente desses jovens, dessas crianças, porque somos o adulto da situação e precisamos fazer isso, não é? Ah, não faz parte da escola. Faz sim, né? A gente tem que estar ali para tudo e para todos, não é? Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô no Facebook, tô lá nesse negócio que a gente chama de escola, que eu adoro, e que a gente às vezes faz parte, hein? Professores e professoras, né, que escutam aqui, que ler a gente há 5 anos. Tem hora que você fica meio: "Ai, será que vai dar certo? Será que" Fica. falta fôlego, gente, é real, não é? Não dá para estar o tempo inteiro super, ó, "Mas vai, sim, vai, é possível". Especialmente em Calma. novembro, né? Chegando ali no Nós finzinho do isso, ano. falou tudo. Nesses momentos você tá assim: termina o ano, não quero saber mais", mas tá tudo bem. Mas assim, sempre, né, a gente tem que acreditar que realmente temos em nossas mãos um potencial enorme, né, lá no chão da fábrica, e é isso que eu vou deixar aqui hoje, né, lá naquele lugar onde a gente está todos os dias, às vezes mais do que na nossa casa, mais do que com os nossos filhos, né, com os amigos. A gente passa horas dentro da escola, eu como gestora nem se fala, às vezes é sábado, domingo, enfim, porque faz parte. Mas a gente acreditar que se a gente conseguir mudar, né, um pensamento ali, você está mudando, você está ajudando, né, mudando não, mas você está transformando um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó. Vidas, né? Então, pensar que a gente tem esse potencial sim, e que às vezes falta fôlego, mas é só dar aquela respirada de novo e continuar, porque faz parte e a gente precisa continuar fazendo, porque senão acho que a coisa piora ainda mais. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui. Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua sensibilidade, pela sinceridade, por esse olhar de cuidado sempre compartilhado, pelo trabalho que você faz nas escolas. Agradeço muito, viu? Obrigado. Vamos lá. Lucas Machado, meu querido convidado, Lucas, que está aqui com a gente, que trouxe diversas ideias, diversas possibilidades, que tenho certeza que vão ajudar o professor que está ouvindo a gente a ventilar essas possibilidades, essa conversa. Olha que hora de trabalho pedagógico maravilhosa que você pode ter com os professores ali, se você for coordenador, uma da direção, só discutindo esse tema, entendendo, percebendo que talvez, às vezes, a gente tem problemas assim entre o corpo de professores. Já pensou sobre isso? Às vezes o corpo de professor pode precisar refletir um pouco mais sobre a questão das bets, sobre situações assim. Então é importante. E aí eu trago para você agora, Lucas, o momento das 3 perguntas. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho o Lucas, como acompanho o trabalho dele. E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Primeiro, Kelly, queria agradecer a você, agradecer a Rejane, agradecer toda a produção, todo o pessoal que está trabalhando por trás aqui para a gente poder estar no ar, poder fazer esse programa. Adorei participar do Arco 43, fui muito descontraído, super à vontade, estou à disposição de vocês, à disposição do nosso ouvinte, no que for possível, no que for possível ajudar, orientar. Vocês me encontram tanto no LinkedIn, Lucas Machado da Silva, quanto no meu Instagram, LucasWMS. Então, fica o convite, vai lá, curte, dá uma olhada, vê se você gosta. E assim, eu acho, todos nós temos na nossa vida o principal influenciador de todos, que é o nosso professor. Nosso professor, a nossa professora, a gente vai chegar à idade avançada e vai lembrar daquele professor que marcou a nossa história e que marcou a nossa vida. E o que eu tenho sempre dito, que é a maior e a aposta mais segura que a gente pode ter é na educação. Então, com essa frase, eu deixo meu abraço para vocês, meu abraço para todos e fico à disposição de todo mundo. Obrigado, gente. Boa tarde. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo seu tempo, por dispor para estar aqui com a gente, por estar discutindo e procurando saber e formar cada vez mais sobre as situações tão urgentes que nós temos no Brasil, nas escolas, e está sempre auxiliando e dando esse suporte. Agradeço demais. Obrigado.
Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa porque o rolê das bets é algo que realmente eu pensei sobre. E de novo, gente, nós sabemos que tem diferença aqui entre bet, casa de aposta legalizada, casa de aposta, processo na televisão. A gente entende. Foi proposital o uso, até um pouco confuso às vezes desses termos, porque a questão é como esse impacto acontece dentro da escola. E na escola, a questão é, o jovem está apostando e talvez, penso que, acreditamos que não seja nem a idade para estar brincando de aposta ainda quando a gente fala sobre idade em situação escolar, não é? Então é por isso que essa questão está sendo levantada aqui. E esse é o ponto que é mais relevante. Nós sabemos que tem toda uma questão aí de legislação, do que é autorizado, do que é legalizado, do que não é, e não é esse o ponto que a gente levanta. O ponto é que dentro da escola é um problema nosso. Nós somos professores, somos educadores, diretores, formadores, né, dirigentes. Então, é importante que a gente pense, reflita e entenda sobre o impacto social dessas questões dentro da escola. Então, para mim, foi maravilhoso ter essa conversa, porque é algo que tem que ser ventilado e que eu vou te falar, talvez seja por todo um lobby por trás, mas não estão todos falando sobre como deveria ser falado, não está sendo veiculado esse tema como deveria ser falado, na minha opinião. Aí, Marcos Keller aqui opinando sobre. Então, acho que é importante. Então, agradeço muito, muito mesmo. E quem quiser me acompanhar por aí, estou sempre aqui junto com Regiane Taveira e grande elenco de convidados. Hoje foi o Lucas com a gente, conversando sobre educação, graças à Editora do Brasil, que traz esse programa aqui para vocês. Então, cola com a gente aqui toda semana, tá rolando. E tem mais até o fim do ano, hein? Fica com a gente que tem mais. A gente vai acompanhar vocês aí antes das nossas férias escolares também. E quem quiser me acompanhar na vida pessoal, o que eu tô postando, falando de filosofia, foto do gato, foto de comida, lugar que eu fui, você tem ali no Instagram, no @cobkeller. Olha, por um momento quase que eu esqueci minha arroba. No @cobkeller, K-O-B, Keller ali no fundo. E lá no TikTok, de vez em quando, eu coloco algumas coisas sobre filosofia também, que é a minha atuação como professor e também às vezes sobre história. Você encontra no Keller Marcos, lá no TikTok. Fique à vontade, vem bater um papo, tamo junto. E por fim, a minha indicação aqui hoje, eu quero indicar, e vai ter link aqui no post, o documentário chamado A Banca Sempre Ganha, feito pelo ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta. O documentário, eu sei que tem 2 episódios lançados, não sei se vai ter mais, eu assisti o primeiro, ainda não assisti o segundo, que é uma análise sobre a situação das bets e como tem uma diferença, não é exatamente a mesma coisa de ir para um cassino em Las Vegas ou de jogar numa máquina física. Você está falando sobre digital, código, um código que não foi auditado, que você não sabe para onde a grana vai muitas vezes. Então, é uma situação muito mais sui generis ali, muito específica. E o ICL está fazendo uma investigação muito inteligente, muito interessante sobre. Então, fica a minha dica para você dar uma olhadinha. Documentário, os episódios têm 30 minutinhos, 27, 28 minutinhos ali, rapidinho você vê. Tá no YouTube, disponível gratuitamente. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, agradeço a você, ouvinte, porque é para você que esse programa acontece. Meu querido professor, minha querida professora, é para você, para te dar formação, para você estar ali entendendo o que está acontecendo na discussão, para você entender o que está acontecendo dentro do sistema educacional como um todo. E quer saber mais? Quer acompanhar as novidades? Siga a Editora do Brasil no Instagram, @Editora do Brasil, _oficial. Lá você vai saber sempre que sai o programa, uma nova proposta educacional, um novo material, os livros literários que a editora lança, tá tudo lá. Participação em evento, tá lá também. Dá uma olhadinha que você vai ficar por dentro de tudo que importa, tudo que é importante, tudo que é legal envolvendo a educação, @Editora do Brasil, _oficial. No mais, agradeço muitíssimo. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.